Imaginem um mapa de todo o mundo matemático. Este mundo é o resultado de milhares de anos de engenhosidade humana, desde os babilônios passando por Riemann e indo até os dias atuais. Nele está tudo o que sabemos sobre números, sobre formas e suas relações. Existem muitos continentes matemáticos, cada um com sua própria linguagem e cultura. Um deles, com uma história notável, é a teoria dos números. É uma terra imprevisível de florestas exuberantes, cheias de oportunidades, e com pequenos segredos escondidos por toda parte. Aqui, se fala a língua da aritmética. Este outro continente é chamado de análise harmônica. É um lugar de curvas suaves, simetria e padrões repetitivos. Aqui, os objetos matemáticos falam a língua de sinais e ondas. Durante a maior parte da história, esses dois continentes permaneceram distantes e estranhos. Os matemáticos não achavam que haveria muito a ganhar tentando viajar entre eles. Mas, nos últimos 50 anos, algo impressionante aconteceu. Descobrimos vislumbres de uma enorme ponte que parece conectar os continentes. À medida que os matemáticos constroem segmentos dessa ponte, eles podem passar por ela problemas aparentemente intratáveis, o que acaba esclarecendo-os no processo. A ponte completa é chamada de Programa Lagrange. Este é um dos maiores projetos da pesquisa matemática moderna. Alguns até gostam de chamá-lo de Grande Teoria Unificada da Matemática. Eu sou sua assistente digital e serei seu guia enquanto exploramos alguns dos padrões e simetrias sugeridos pelo Programa Lagrange. Veremos ideias que implicam conexões profundas, poderosas e bonitas entre os continentes mais fundamentais do mundo matemático. Em 1967, um matemático de 30 anos chamado Robert Lagrange escreveu uma carta aparentemente modesta ao seu colega francês, o famoso teórico dos números André Weil. Dizia a carta: "Se você estiver disposto a ler isso como pura especulação, eu agradeceria. Se não, tenho certeza de que você tem uma lixeira à sua disposição." Para a surpresa de Weil, a carta continha uma série de conjecturas impressionantes que previam algo muito improvável. Uma correspondência entre dois objetos de campos completamente diferentes da matemática. O que Lagrange sugeriu parecia mais estranho do que a telepatia. Como poderiam dois objetos nativos de continentes matemáticos diferentes evoluir para se comportar exatamente da mesma maneira? Esta é a pergunta central do Programa Lagrange. Para entender essa conexão misteriosa, primeiro precisamos conhecer dois matemáticos que estudaram esses objetos, a partir de territórios opostos. Este é Ramanujan. Em 1916, o prodígio indiano autodidata em matemática ficou muito interessado em uma função em particular, agora conhecida como a função discriminante de Ramanujan. Em termos simples, essa função multiplica infinitamente muitos termos juntos. Na época de Ramanujan, já se sabia que isso era um tipo especial de função chamada de forma modular. Para ver as formas modulares, não é suficiente olhar para os números reais. Precisamos tratar a entrada como um número complexo, que produzirá um resultado complexo. Quando fazemos isso, a função começa a revelar suas simetrias fascinantes. As formas modulares são alguns dos objetos mais surpreendentes de toda a matemática. Elas satisfazem tantas simetrias internas que é surpreendente o fato de que elas realmente existam. Ramanujan não foi o primeiro a estudar as simetrias das formas modulares, mas ele foi o primeiro a imaginar se elas tinham alguma conexão com as terras distantes da teoria dos números. Ele fez isso estudando a função de um ângulo diferente. Ramanujan queria saber o que aconteceria se você multiplicasse todos os termos e coletasse os coeficientes. Quando ele fez isso, Ramanujan notou que os coeficientes têm um tipo especial de poder preditivo. Se você conhece todos os coeficientes primos da função, então pode usá-los para descobrir o resto. Por exemplo, se você encontrar este coeficiente, que é 24 negativo, e este coeficiente, que é 252, então eu posso imediatamente dizer qual será o coeficiente de x elevado à sexta potência, porque 2 vezes 3 é 6. Este padrão sempre parecia se manter, mas Ramanujan não conseguia provar por quê. Ele ficou obcecado por esses números e continuou a experimentar com eles, eventualmente fazendo conjecturas mais notáveis sobre seu comportamento. Mas elas eram tão difíceis de provar que ficaram guardados por décadas. Quase 6 décadas depois, o matemático belga Pierre Deligne apresentou uma prova brilhante da conjectura de Ramanujan, ganhando a medalha Fields. Deligne usou a visão fundamental das conjecturas de Weinland, chamada de funcionalidade, para contornar a ponte entre análise harmônica e teoria dos números.
mas a ponte vai em ambas as direções. Agora, é hora de viajar para as margens da teoria dos números, onde o resto de nossa história tomará forma. Em 1637, o advogado francês e matemático amador Pierre de Fermat rabiscou uma equação em sua cópia da Aritmética de Diofanto. Ele nunca ofereceu uma prova, afirmando que era maravilhosa demais para caber nas margens estreitas do livro. O teorema apresentava uma equação polinomial, um objeto fundamental nativo do continente da teoria dos números. Estas são algumas das equações mais básicas que se pode escrever, apenas variáveis, com expoentes que são números inteiros positivos. Você pode se lembrar do teorema de Pitágoras da escola, que um triângulo retângulo com lados A, B e hipotenusa C satisfaz essa equação. Existem muitas soluções inteiras. Aqui está a nota que Fermat escreveu nas margens do livro. Ao contrário do teorema de Pitágoras, estas equações polinomiais nunca terão soluções em números naturais, exceto, é claro, se uma das variáveis for zero. Esta reivindicação tentadoramente simples ficou conhecida como o último teorema de Fermat. Por 350 anos, gerações de matemáticos lutaram para provar ou refutar esta conjectura. Então, nos anos 90, o matemático Andrew Wiles, de Princeton, chocou o mundo com uma descoberta. De pé no território da teoria dos números, ele começou a sonhar com uma ponte para a análise harmônica.